Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais esse podcast Segredos de Quem Faz, uma produção da agência Enigma e da Burlani Produtora. Burlani, fala o que aconteceu agora pra gente rapidamente aí. Tu sabe que sempre tem aquela questão técnica, né? Toda a culpa é da técnica. Então, estou aqui, ao vivo aqui, assumindo a responsabilidade, tá bom? Não, mas eu assumo contigo, Edu, fica tranquilo. Tá bom, muito obrigado. A gente teve um pequeno probleminha no começo, caiu a internet, um probleminha aqui, mas já corrigimos, peço desculpas ao nosso querido convidado, João Paulo Ledur, diretor de estratégia e transformação digital da Marco Polo. Novamente, João, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Jean. Boa noite. Estou muito feliz pelo convite de poder estar aqui hoje, bater um papo contigo também, com teus seguidores. Gente tão importante, né, que já passou por aqui da região. Chega a dar um friozinho na barriga, né? Mas eu acho que vai dar tudo certo daqui pra frente. Eu também espero. Tu vai sair bem, eu vou dar o meu melhor, fica tranquilo, tá? Então tá Vamos bom. se esforçar. Pra gente começar, claro, eu falava antes, a Marco Polo dispensa apresentações, ela está cotada na B3 com o ticker POMO4 e fechou o dia de hoje, dia 12, cotada a 2,55. É interessante trazer isso porque é uma empresa listada em bolsa, então se você quiser conhecer mais sobre a empresa, tem muito material lá no RI e a gente vai falar um pouco sobre a empresa também hoje. João, vamos lá, 19 anos de Marco Polo, hoje diretor, mas eu imagino que você não nasceu como diretor, teve uma trajetória para chegar até lá. Então, para a gente começar, eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente quem é João Paulo Ledur. Tá bom. Bom, Jean, em primeiro lugar, eu sou um cara muito simples. Então, já para começar, né? Então, sou um cara muito simples. Sou pai de 3. Então, sou um cara que gosto muito de criança, de família. É uma coisa muito importante para mim na minha vida. Pô, que legal. Como é que são o nome da gurizada da esposa? O mais velho é o Guilherme, a do meio é a Bianca, a mais nova é a Sabrina. E a minha esposa, caríssima Gabriela. Que legal. E aí, falando de trabalho, eu sou um mais absoluto apaixonado pelo que eu faço, né? Sou um apaixonado pelo que eu faço, um apaixonado pela empresa. Como tu, acho que comentaste bem, eu não nasci diretor. Comecei lá atrás, né, muito jovem, dentro da área comercial da Marco Polo, como praticamente um estagiário, né? Uma pessoa que ficava correndo, levando informações, papéis para cima e para baixo. E confesso que quando a gente para, assim, pensa um pouco no tempo que passou, né, quando tu era um moleque, assim, tu não sabia bem o que ia acontecer na tua vida, no teu futuro. E vejo hoje, né, faço essa avaliação, onde eu cheguei tão jovem, eu tenho 42 anos, é um caminho e tanto, né? E para chegar até aqui, teve uma longa jornada. Em diversos lugares que eu atuei dentro da empresa, tive a oportunidade de morar fora do Brasil. Então, nessa jornada, eu fui gerente geral da nossa unidade na África do Sul, de 2006 até 2012. Voltei, trabalhei novamente aqui no Brasil. Em 2017, fui convidado para assumir a área da unidade de negócios do Volare, que é a marca de micro-ônibus que a Marco Polo tem. E desde 2020, nós ali em meio à pandemia, fui convidado para assumir esse posto de estratégia e transformação digital. Eu tenho uma bagagem muito ligada, assim, na minha essência, a negócios, a cliente, a vendas, a mercado. É interessante quando, né, o James, nosso presidente, me chamou para conversar. Ele falou, olha, JP, né? Todo mundo me conhece de JP. Meu nome era muito difícil para ser dito João lá Paulo, na África grande. do Sul. Então, eles me apelidaram de JP, vim para o Brasil, ficou JP, tá, Jean? Então ele me chamou para conversar, olha, eu estou fazendo uma reestruturação aqui na empresa, etc. Nós estamos no meio da pandemia e aí gostaria que você assumisse a responsabilidade da área de estratégia e transformação digital, viu? Não, legal, né? Transformação digital, um tema que está em voga, né? A gente vê falar. Então essa parte de tecnologia dentro da organização, inovação, daí eu pensando, puta, mas eu não sei muita coisa sobre isso, né? Como que eu vou fazer, né, para entregar resultado à altura, né, do que estava sendo pedido, né, para mim pelo nosso presidente, né? Mas enfim, eu acho que isso a gente pode falar um pouco na nossa conversa, né, como que a gente aprende
né? A gente vai falar muito sobre isso, sobre transformação das pessoas, transformação dos negócios, e a gente tem essa capacidade de aprender e de se reinventar. Então, eu acho que também um pouco, para resumir, a minha história dentro da empresa fala muito sobre se reinventar, né? Sobre ser desafiado, né? Em dado momento, assim, em que eu pensava, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Né? E você vê depois que você é capaz. Né? Mas eu tenho várias histórias interessantes que depois a gente pode detalhar, que são até engraçadas de como eu parei onde eu tô hoje, tá, Gê? Quer contar uma agora? Já pode Então, contar uma agora. Cara. Então não, vamos eu quero, lá. né? Eu tinha recém 2 anos de Marco Polo. Né? Então eu era realmente muito jovem, tinha 20 e poucos anos, né? Não lembro exatamente quantos. E eu fui convidado, então, para ir para África do Sul. Né? E assim, a minha pergunta, inclusive. Então a gente já vai para esse... Tá alinhado. Tá alinhado, a gente já vai para esse capítulo aqui da conversa, né? E confesso assim, a minha qualificação base, né? Eu estudei administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Mas eu tinha feito no vestibular economia na URGS, eu tinha feito medicina na PUC e eu tinha feito comércio exterior na Unicinos. Né? Era uma roleta russa. Eu falei, bom, eu não sei o que eu quero fazer da vida, então eu vou ver qual dessas aí eu vou conseguir e vou embora, né? E aí acabei não passando no vestibular de medicina, passei no vestibular de economia na URGS, comecei a faculdade de economia, não me adaptei, teve um momento de uma greve longa lá, né, na URGS e eu acabei abandonando e entrei então no comércio exterior da Unicinos, mas eu era um cara que gostava de viajar. Né? Então aquela coisa de moleque assim, vou fazer comércio exterior porque certamente eu vou fazer turismo, né? Eu vou conhecer o mundo todo, o globo todo e vai ser muito bacana, né? Bom, não é bem a realidade, né? Mas enfim, mal sabia ele, mal sabia eu, né? Mas foi interessante porque mesmo assim eu persegui isso, porque assim que eu me formei eu fui fazer um intercâmbio de 1 ano na Austrália, né? Para aprimorar um pouco a língua inglesa. Comecei a fazer um curso de especialização lá na cidade de Sydney, né? Então eu voltei e falei, bom, agora vou ter que me colocar profissionalmente e comecei a trabalhar na Marco Polo e logo, então 2 anos depois fui convidado para ir para a África do Sul. Mas te confesso que eu não tinha muita expectativa, né? Foi basicamente uma coisa assim, olha, alguém estaria interessado em participar de um processo aqui de recrutamento para ir para a África do Sul? Eu levantei a mão. Né? Eu não quis saber o que eu ia fazer, quanto eu ia ganhar, né? Como é que ia ser, o tamanho do desafio, o cargo. Eu levantei a mão. Né? Que legal. E aí, obviamente, que a empresa fez um processo de recrutamento, de seleção, tem toda lá um rito, né, que acontece, e acabei, até para minha surpresa, sendo escolhido. Né? E eu tinha uma namorada na época e nós nos conhecíamos há muito pouco tempo. E ela morava em outra cidade, então era uma relação que a gente se via só no final de semana, alguns meses juntos, e ela era ainda mais jovem do que eu. Eu tinha acho que 25 anos na época, ela tinha 21. E eu falei para ela, olha, Gabriela, aconteceu uma coisa aqui na empresa e eu fui convidado para ir para outro país. Para onde? Para África do Sul. Aí eu perguntei, tu gostaria de ir junto? Foi meio que meio que na emoção ali, sabe? E ela, de bate-pronto, assim, eu vou. Né? E depois é uma outra história, né? Foi convencer o sogro, né? E a sogra, né? Né? Okay. Mas assim, a coisa evoluiu muito rápido, porque eu acho que no mundo dos negócios tem essa questão de uma dinâmica, né? A necessidade era muito urgente. Então, entre eu levantar a mão, participar do processo e ter que ir, foram alguns poucos meses, né? 2, 3 meses. Fazer passaporte. Dias, na verdade, né? bem rápido. Muito, muito rápido, né? E eu realmente não tinha uma real noção do que estava, vamos dizer assim, me aguardando lá na África do Sul, em termos de um desafio profissional. E eu tinha uma vida, assim, jovem, bem resolvido aqui, morava de novo com os meus pais, uma coisa bem estabilizada, programada. Final de semana eu gostava muito de ir para Torres com os amigos, né? Gostava de surfar, fazer churrasco, enfim, estava tudo certo. E eu resolvi então ir para África do Sul, né? E aí eu lembro que no avião, quando nós fomos, havia uma delegação de alguns diretores da empresa. Eles iam junto comigo para fazer reuniões lá com o gestor local e também para me apresentar. Olha, o João Paulo vai estar vindo aqui para fazer, né, um trabalho inicialmente mais focado à área comercial. E no avião, eu estava sentado meio distante deles, bem perto do fundão da cozinha, né? E no meio da viagem me deu um ataque de pânico.
Pouca gente sabe disso, na verdade. Agora todo mundo vai saber disso. Me deu um ataque de loucura. pânico, né? Porque eu comecei, assim, a pensar... E eu queria falar com alguém, né? E tinha uma pessoa do meu lado, dormindo. E eu não conseguia dormir. E eu pensando, o que eu fiz com a minha vida? O que vai acontecer? Como é que eu tô indo pra África do Sul? Eu vou deixar o que eu tenho aqui. Eu tô levando uma namorada a morar comigo. Eu não sei, no trabalho, o desafio. Eu entrei em estado quase de choque. Sério mesmo. Eu fiquei assim, pensando, olha... eu lembro bem, né, também, assim, alguns exemplos que quando tu é expatriado de uma empresa, o que acontece com o cargo que você ocupava? Ele é preenchido, né? Eu pensei, nossa, eu não vou ficar. Eu vou pegar o avião de volta. Eu vou chegar, vou pegar o avião de volta e vou ver se eles me aceitam de volta, né? Tamanho pânico. Que loucura. Aí eu fui tentar falar com a aeromoça, né? E ela viu que eu tava meio agitado, ela me deu um jornal. Aí eu voltei pro meu assento ali, comecei a ler o jornal e fui me acalmando. Joanesburgo tem um jornal legal, né? Tem esporte lá também, tem cultura, tem negócios, né? Então comecei a me acalmar e foi acho que minha primeira reação, assim, de um grande desafio na minha vida. Então eu cheguei lá, né? E aí ao chegar lá, eu entendi o tamanho do desafio. A Marco Polo estava passando por um processo interessante que aconteceu mais ou menos naquela época de sucessão familiar, né? Foi um momento, então, que os herdeiros dos fundadores da empresa, eles tinham participações no negócio, né? Eles eram alguns representantes, outros tiveram participação como fornecedores, né? Mas foi um momento, então, que na sucessão, os herdeiros eles precisavam sair de qualquer relação direta do negócio para que eles pudessem ascender a uma reformulação do conselho de administração, né? Então, eis que eu chego, então, lá na África do Sul, nós tínhamos uma empresa carinhosamente chamada de MASA, que era Marco Polo South Africa, né? E nós tínhamos, então, que estruturar uma organização comercial de vendas e marketing para seguir atuando no mercado, em substituição, né, do Mauro Bellini. Porque o Mauro Bellini, ele era o representante comercial bem tranquilo. da Marco Polo, na África do Sul e no Oriente Médio. Não, muito tranquilo, bem né? Tranquilo. Né? Então ele tinha uma equipe lá de vendedores, né, que atuavam com ele. E pessoas já de experiência de mercado, e nós com uma participação importante. Aí tu um guri chegando lá. Eu moleque total, sem saber o que eu estava enfrentando. E aí passou 2 dias, ele tinha 2 vendedores que eram os caras-chave dele, braço direito. Os 2 vieram e pediram demissão. Eles falaram, não, pra esse moleque... aí não tem como. Não vou trabalhar para esse moleque, né? E então, de largada, eu já perdi quase que 70% da equipe. Né? E aí eu passei... E a experiência da equipe que estava ali também, e a experiência que era muito relevante, uma cultura, né? Cultura muito diferente do que nós estamos acostumados no Brasil. E eu realmente ali naquele momento, eu confesso que eu pensei em desistir. Eu pensei, né? Eu lembrava, assim, que ia ser muito difícil para mim, pessoalmente, profissionalmente, tomar essa decisão, mas por alguns momentos eu cheguei a pensar em Tu sabe abortar. Que tu não tá começando bem a tua história, né? Porque já teve pânico, demissões e pensar em desistir. Mas quanto tempo tu ficou lá na África do Sul? Essa é uma história também interessante, porque, né, em algum momento eu falei, não, eu vou ter que aguentar 1 ano. Se eu ficar 1 ano, eu posso pedir para voltar. Né? E aí eu comprei uma caderneta, isso era 2006, não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, né? Comprei uma caderneta, uma agenda, que tinha um calendário. E eu ficava anotando não é verdade como isso. prisioneiro X no calendário. Na parede, assim, passando o dia, porque que realmente loucura. foi um momento inicial muito turbulento. Eu não tinha ainda trazido a Gabriela. Eu fiquei de ir antes, alugar uma casa, me estabilizar, entender o meu trabalho, aclimatar. Eu lembro que eu falei, Gabriel, nem faz a tua mala, porque você não vai vir, né? Mas enfim, na verdade, a vida vai nos ensinando, o que nós falávamos antes, né? Como a gente é capaz de superar desafios, né? De fazer uma história bonita de conquista, de superação, de frustrações também, mas eu fiquei 7 anos lá, já. Eu fiquei 7 anos lá e te confesso também que foi uma decisão dura voltar, né? Porque nós estávamos muito bem adaptados. Eu tive meus 2 primeiros filhos lá em Joanesburgo, né? Que era a cidade onde nós temos a fábrica. E foi uma história muito bonita e para mim é uma coisa que me marcou, né? E profissionalmente foi uma plataforma, né? Foi uma plataforma que quando eu voltei aqui para a organização em Caxias do Sul,
que eu, então, tive a oportunidade de ascender aqui, né? E essa é uma característica. Quando você é expatriado de uma organização, você sai normalmente de um cargo, né? De uma responsabilidade menor para assumir uma responsabilidade maior, né? Mas quando você volta, também tem um processo de adaptação. E é um processo delicado essa readaptação. Mas eu encarei. Eu encarei, então, depois de 7 anos, tomamos a decisão juntos, a família, de voltar. E, enfim, aí que as demais etapas da minha vida foram acontecendo dentro da empresa. Eu queria explorar um pouco mais esse ponto. Tu falaste, assim, en passant rapidamente, sobre a diferença cultural que tu encontrou lá. Queria que tu contasse um pouquinho qual diferença cultural, assim, as mais marcantes, talvez não tanto do país, mas da equipe de trabalho e do trabalho em si, Marco Polo, né? Enfim, das relações de trabalho. E o que tu fazia lá, assim, a Marco Polo África do Sul atende toda a África, ela exporta também? Bom, nós temos uma unidade que ela é 100% pertencente ao grupo Marco Polo, então nós não temos sócios lá, somos únicos controladores dessa empresa, e nós vendemos basicamente para os mercados que nós chamamos de mão inglesa, que carinhosamente chamamos de right hand drive, ou seja, se dirige do outro lado. Então nós temos ali um Cone Sul no mapa da África, que consiste de países como a África do Sul, como a Tanzânia, Quênia, lá de cima, Moçambique, Malawi, Zâmbia, eu estou esquecendo um ou outro aí, tá? Botsuana, Zimbábue. Então, todos esses mercados de mão inglesa eram de responsabilidade dessa unidade de negócio. Então, nós lidávamos com as diferenças culturais não só da África do Sul, mas com essa grande variedade de mercados que nós atuamos. E a gente pode pensar assim, a África do Sul é um país que língua inglesa, né? Então todo mundo fala inglês, então todo mundo deve ser meio parecido, mas na verdade não tem nada a ver com isso, né? Ele tem uma diversidade cultural surpreendente. Lá realmente, assim, uma multidão de gente diferente, um lugar que eu classificaria como altamente cosmopolita, né? E isso traz desafios, né? E também oportunidades. Então, você tem a relação também complicada, histórica, do apartheid, né? Então, isso é uma coisa que marca muito a história da África do Sul, uma história, acho que um capítulo muito triste, e isso ainda é muito carregado lá, porque, convenhamos, é recente. É recente ainda. É recente, sim, então, sim. Nós víamos, né, muito isso, não tanto dentro das relações de trabalho, às vezes mais fora, as relações familiares, de amizade, ou até percebendo, né, como as pessoas se relacionavam no mundo externo, né, os funcionários de um restaurante, de uma loja. Essa carga do apartheid ela é muito presente ainda. Porque tu tem um pai que sofreu, porque tu tem um avô que morreu, né, numa disputa, numa guerra civil, que eles tiveram diversos embates, né? Mas assim, do ponto de vista nosso de trabalho, era muito tranquilo. E eu acho que isso é uma característica que o brasileiro traz. Né? Então o brasileiro traz em geral uma característica muito tranquila de se trabalhar com essa diversidade. Então, comparativamente com outras empresas e amigos que nós tínhamos, como é que vocês fazem lá na Marco Polo? Porque eu tinha dentro da minha equipe indianos, negros, portugueses, gregos, brasileiros, uma diversidade muito grande. E a gente conseguiu, acho que, criar um ambiente que a gente permitisse aproveitar ao máximo isso. Eu acho que essa era a nossa grande sacada, né? Mas claro, né? Nem todo mundo, então, numa cultura diversa, pensa como nós, reage como nós. Como a gente vai lidar com o cliente, como é que o cliente te percebe? Como é que tu percebe ele? Tu vai traçar uma estratégia para tu fazer uma negociação complexa, etc. Será que ele pensa igual? Né? Assim, ao que nós estamos acostumados aqui, ele não pensa. O que tu sentiu lá nesse sentido da relação comercial, da venda, assim, que tu poderia destacar que é diferente do Brasil ou até que é parecido com o Brasil? Eu diria que grande parte dos operadores que existem, eles, na minha época pelo menos, eram descendentes de holandeses. Então é um povo muito, muito fechado, assim, né? Muito duro. Grandes conglomerados, então para tu negociar com eles era diferente. O brasileiro aqui, ele é um cara um pouco mais informal, te dá um pouco mais de abertura, e lá você precisava conquistar essa confiança ao longo de um tempo. Aqui, às vezes, é diferente, a gente já dá confiança de cara. Sim. E aí, o cara só não quebrar
É só não fazer algo no meio do caminho que, puta, vai, né? Já vira melhor amigo, já assim. Vira um parceiraço, né? Isso e aí. lá não, né? Então eu também, imagina chegando como um moleque desconhecido, substituindo, né, assim, em tese, um Mauro Bellini, que, puta, tinha um nome, o peso por trás e uma história belíssima lá de... O Mauro foi pra lá e ele abriu o mercado, né? Então não existia Marco Polo na África. Ele abriu a Marco Polo e deixou um legado muito importante. Então foram desafios importantes que a gente foi superando, mas por fim a gente vê que as pessoas elas buscam as mesmas coisas, né? Então é só a gente achar o caminho, ter essa jornada de autoconhecimento e troca, que a gente acaba chegando lá também. Legal. Uma pergunta em relação à estratégia internacional, antes da gente avançar mais nos nossos temas de transformação digital e outros pontos. Por que vale a pena ter uma planta, ter uma parceria na Austrália, ter uma planta na África do Sul, ao invés de exportar tudo, por exemplo? E qual é o tamanho que essas unidades representam dentro do bolo Marco Polo, do faturamento Marco Polo? Porque imagino que a exportação, pelos reportes que a gente lê, ela é muito relevante para a companhia, né? Sim. Hoje, se a gente for olhar assim, que nem tu falou, né, o bolo todo da empresa, ao redor de 40% da receita líquida total do grupo Marco Polo advém de negócios internacionais, seja de exportações do Brasil ou das nossas unidades internacionais, né? Então, eu acho que assim, a Marco Polo tem, na sua essência, sempre teve essa característica e cultura conquistadora, né? O Marco Polo foi um desbravador, né? Um conquistador, né? E na verdade, para você realmente entender os mercados em que você atua, com essa diversidade de culturas, né? Demandas que são diferentes, você precisa estar próximo, né? E isso somado também a questões regulatórias, né? Como legislação, que, vamos dizer assim, também te favorece investimento local, ou barreiras de entrada tarifárias, né? Bom, se quer exportar do Brasil, sim. Bom, dependendo do mercado, eles vão ter uma alíquota de imposto de importação de 35%, 40%. Você pode inviabilizar o teu negócio, né? Então, a gente utiliza essa cultura desbravadora, né? Mapeando esses principais mercados potenciais no mundo, né? E aí a gente trabalha com uma combinação, na verdade. Então, certos produtos, talvez mais tecnológicos, mais complexos, como o nosso G8 rodoviário lançado no ano retrasado, né, em meio à pandemia, ou no ano passado, desculpa. A pandemia meio que deu um bug nesses 2 anos, aí vai ser sempre complicado, né, essa relação de tempo. Né? Mas, enfim, é um exemplo de que em alguns mercados a gente exporta, mas outros produtos, talvez um nível de entrada, a gente pode ter uma operação local, para poder realmente a gente, né, conquistar a maior parcela desse mercado. Então não tem uma receita de bolo, né, mas a gente quer desbravar, a gente quer conquistar, tá da nossa essência, e a gente olha para o mundo todo como uma grande oportunidade. Que legal. Quando tu voltaste pro Brasil, tu veio para... O que tu veio alocado para fazer? Assim, qual foi a tua posição na volta? Bom, isso foi final de 2012, né? Então, na verdade, eu comecei início de 2013. Então, todo um processo de preparação, né? De volta de um expatriado, 7 anos fora, né? E eu também era muito jovem, então eu tive até certo ponto um crescimento, uma evolução, na verdade, assim, profissional muito, muito grande fora. Mas ninguém conhecia o JP, o JP, né? Então, quando eu saí, eu era o Joãozinho, né? Joãozinho. Então, daí volta o João. Claro. Fui convidado para assumir uma área dentro do time comercial, que cuidava de administração de vendas, planejamento e marketing. Então, eram coisas assim que já estavam dentro de um expertise, né, que eu tinha de mercado, etc. Mas, naturalmente, né, quando você olha a relevância, o tamanho de uma operação da África do Sul, nós tínhamos lá, em média, assim, 350 colaboradores. Foi interessante porque nós chegamos a ter quase 1.000 funcionários na África do Sul durante a Copa, né? Foi uma experiência bem legal. Em 2010 eu estava lá, então a gente viveu um momento bem especial. Legal, que bacana, né? Mas é diferente quando você volta aqui para Marco Polo Matriz, e aqui a gente tem 10.000 colaboradores, né? A responsabilidade muda, né? Então voltei para essa área, trabalhei durante 4 anos dentro desse time, na época, né, com uma estrutura vigente, com algumas pessoas. Em 2017 eu fui pro Volare, né, que foi também
de novo, um momento de pânico para mim, assim, né? De choque. Porque eu tava tão acostumado a já estar fazendo aquilo. Aliás, isso é uma coisa engraçada que eu tenho, assim, porque se tu for pensar, fazendo uma reflexão do meu jeito de ser, né? Quando eu sou apresentado, assim, com um grande e novo desafio, eu confesso que eu tenho um frio na barriga, né? Até hoje. Mas depois eu pego e deslancho, né? Eu não sei se todo mundo é assim, né? Mas o primeiro é o pânico. Eu sou assim, né? Mas eu já tinha passado por isso na África do Sul, né? A gente vai, claro, amadurecendo ao longo da nossa vida, né? Mas eu lembro que, quando me convidaram também para ir pro Volare, eu pensei, nossa, tudo de novo. Eu vou pro chão, vou pro zero, né? Negócio que tava passando por uma profunda transformação também. Mas foi, novamente, uma jornada bacana de autoconhecimento, de conquista, de frustração, de desafio, né? E de bons resultados também, né? Que me habilitaram depois para ser um candidato para assumir essa área de estratégia e transformação digital que eu tô hoje, né? Queria falar um pouquinho sobre a parte de vendas e marketing. Porque como a marca tu trabalhou extensivamente, enfim, e certamente já tem muita relação com a turma ainda hoje, mas como o ônibus é um produto que ele é vendido para governo, ele é vendido para grandes empresas, ele é um produto que tem um alto valor agregado, como é que são feitas assim, a base das estratégias de vendas? Como é que é a relação de vendas com esse comprador, que é um comprador mais técnico, imagino? E o que vocês entendem na Marco Polo como marketing? Porque, enfim, a gente aqui é uma agência, enfim, há muita confusão entre o marketing propaganda e o mix marketing, né? O marketing que entende, que olha para o mercado. Como é que vocês tratam isso lá? Bom, nós temos uma variedade, um rol de produtos que é também muito diversificado, né? Não só na característica dos produtos, mas também dos clientes, né? Então, assim, nós não vendemos só para governo, nem só para grandes empresas, nós vendemos para microempreendedores. O Volare tem essa característica, né? Um micro-ônibus, então, normalmente é um veículo que nós chegamos a vender até para pessoa física, eventualmente, né? Então, é muito diferente. O dono, o proprietário, às vezes, ele é o motorista. Então, ele trata aquele veículo como sendo uma coisa dele, né? Então, assim, tu tem que ter um approach diferente, é muito mais emocional, né? Tem uma jornada toda de você conquistar ele, ele tem que meio que lamber praticamente o produto, né? Então, a gente traça a estratégia comercial e de marketing, né, conforme cada tipo de cliente que nós temos. Grandes clientes, sim, né? O que acontece? Uma venda certamente mais técnica, né? Entrega de valor. Como é que eu posso mostrar para ele que o produto da Marco Polo, que em geral ele é mais caro que os dos concorrentes, nós nos posicionamos como uma marca premium, né, vai trazer o retorno para ele, né, mesmo sendo talvez aí demandando investimento maior. Governo é um outro tipo de venda. Normalmente o governo, nós participamos de licitações e é menor preço. Então nós temos que ter também condições de ser competitivos para cada um desses diferentes clientes com os quais nós nos relacionamos, né? E aí, quando tu falava de marketing, né? Qual é o entendimento de marketing? Marketing é entregar valor para o cliente, né? Então, essa é a percepção que a Marco Polo tem. Não é só propaganda, porque isso é importante, faz parte, né? Então, você fazer a demonstração, a comunicação de atributos da tua empresa, do teu produto, é muito importante. Mas aquilo precisa ser percebido pelo cliente, nessas diferentes, né, dimensões, né? Precisa ser reconhecido, né, como realmente fazendo a diferença para ele. E é dessa forma que a gente tende a trabalhar marketing. E uma mudança também interessante dos últimos, talvez, anos é que a Marco Polo é uma empresa de um modelo de negócio B2B, né? A gente lida com o CNPJ. Mas tem tanta coisa acontecendo aí mundo afora, né? Transformação nesse grande ecossistema de negócio, né? Que nos remetem a pensar não só no nosso cliente operador, mas também no nosso cliente usuário, né? Você certamente já andou de ônibus, né? Muitas vezes peguei algum Marco na sua Polo vida, já pegou algum Marco Polo, né? Então, assim, o que é valor para ti enquanto usuário do ônibus, enquanto passageiro, né? Então, a gente também tem que ter hoje em dia essa percepção, né, de entregar valor para o operador, mas mostrar para ele que ao entregar valor para o cliente dele, né, também, que é o nosso usuário final, cliente do cliente, vai fazer a diferença. E será que a gente não tem que se preparar também para entregar valor para o motorista?
dentro disso, e quem está lá fazendo o controle de manutenção do produto. Então, quando a gente pensa em marketing, nós temos que olhar nessas multidimensões, porque, por fim, não importa a ferramenta, tem um menu muito grande de ferramentas para você fazer isso. É como isso vai ser percebido pelos teus diferentes clientes, né? Perfeito. Só para fechar, vocês fazem a divisão da equipe comercial por setor ou por cliente? Por exemplo, tem a equipe que cuida de governo, a equipe que cuida de grandes clientes, a equipe que cuida dos médios clientes, ou é por região? Qual é o modelo que vocês usam? É um pouco de tudo. Legal, é um pouco de tudo, legal. mas assim, vamos começar pelos mais fáceis, né? Equipe de governo. Tem uma equipe dedicada porque... É muito técnico também, Aí é né? muito técnico, tem uma questão de legislação que você tem que prestar muita atenção, né? Porque assim, o jeito do Brasil se relacionar privado com o público carece aí uma atenção, né, dedicada a isso, né? Então temos uma equipe dedicada a vendas a governo, temos de certa forma, uma separação entre a unidade de negócio da Marco Polo, né? A marca Marco Polo e a marca Volare. Né? Então aí tem uma separação bem nítida assim, de gestores, né, de vendedores. Por quê? Porque de fato são clientes diferentes, são segmentos diferentes que tem uma pequena interseçãozinha, né? Às vezes até dá um certo conflito, né? A equipe, mesmo nossa interna ali, acabam brigando por um negócio ou outro, mas tudo aí dentro de uma relação sadia, né? E então a gente faz essa separação do Volare, da Marco Polo, né? E obviamente temos um time dedicado aí aos negócios internacionais e exportações. Já tivemos muitas estruturações do passado. Eu acho que isso é muito dinâmico também, tá? Vai muito de como está o mercado, como estão as tendências. O que hoje está desenhado dessa forma, amanhã talvez seja reestruturado para atender alguma coisa que mudou. Né? E a gente tem que estar bastante atento a isso, porque se você insistir com uma estratégia ali comercial de marketing que desatende talvez as demandas atuais, a chance de sucesso vai diminuir, né? Para fechar esse ponto, te ouvindo falar, me ocorreu que a Marco Polo, ela criou, o grupo Marco Polo, enfim, né, criou empresas diferentes, com produtos diferentes, com marcas diferentes, para atender clientes diferentes, né? Para evitar a sobreposição e não fazer extensão de linha, né? Por exemplo, algumas empresas que lançam todos os itens com a mesma marca no micro-ônibus, no ônibus maior, enfim. Essa estratégia me parece que é uma das mais acertadas, né? Até para não confundir o consumidor, os clientes, enfim, não confundir as próprias equipes de venda também. Sem dúvida. Mas nem sempre foi assim, né? Então, legal. Eu trago o exemplo do Volare, que o Volare já está com 20 e tantos anos de existência, mas o Volare, poucos sabem, né? Ou os fãs do Volare sabem, né? Mas ele nasceu como um produto Marco Polo. Né? Então, na época, aí foi uma coisa bastante inovadora. Tinha aquela questão das vans piratas, né? Que faziam transporte em algumas cidades, São Paulo, principalmente, aquela bagunça, né? Das bestas que tinha, né? E aí nós lançamos o Volare. Mas o Volare, então, nasceu como um produto Marco Polo. Mas, muito rapidamente, nós nos demos conta do que nós falávamos antes. O cliente é diferente. Né? E se o cliente é diferente, você vai ter que ter uma estratégia de mercado diferente. Né? E um desdobramento disso era ter uma marca específica, né? E até uma rede de atendimento específica. Então, é um negócio interessante. E tem se demonstrado como uma estratégia de sucesso para nós. Hoje em dia também, o que é interessante, nós tivemos unidades de negócio separadas, nós também fizemos a aquisição completa da Neobus, né, alguns anos atrás. E a Neobus, ela tinha uma operação até um portfólio muito vasto de produtos. Tinha uma competição com a Marco Polo. Né? Então, nesse momento, como é que a gente administra, né, uma Neobus, né, que tinha já uma presença consolidada num pedaço do mercado, a marca Marco Polo, a marca Volare, estruturas, vamos dizer assim, independentes. E aí vem um outro aspecto, né, de você lidar com diferentes negócios e marcas, você precisa ter um negócio competitivo. Né? E aí fez com que a gente repensasse algumas estratégias. Bom, vamos manter as marcas? Sim. Vamos manter 100% das estruturas duplicadas? Não podemos mais, não é mais possível. Né? Então nós iniciamos uma transformação interna muito grande, né, para que nós não tivéssemos mais, por exemplo, uma fábrica que só produzisse Volare, ou só produzisse um Marco Polo, ou só produzisse a Marco Polo. Então, para que a gente pudesse manter competitividade nos mercados que a gente atua, entregar produtos de qualidade, né, com custo percebido competitivo para o cliente, nós fizemos uma grande reorganização interna. E hoje, né, nós temos
unidades de montagem, unidades de fabricação, que são produtores de todas as marcas, né? E isso era um grande desafio lá atrás, porque as pessoas, elas até se identificavam, né? Quem trabalha, né? Então, tu trabalhou a vida inteira com o guarda-pó lá do... Tinha o Marco Polo, né? Daqui a pouco Volare, né? Daqui a pouco a Neobus e vice-versa, né? Então, tivemos que também fazer essa adaptação, né, interna, mas sem dúvida a estratégia de manter um foco para cada uma das marcas, a própria Neobus, né? Que veio dessa característica de ter quase que um portfólio copiado, assim, da Marco Polo, e hoje ela se concentra exclusivamente para vendas a governo. Então veja que nós temos um foco no mercado de varejo, que é o Volare, do micro-ônibus, que é bem específico, a Marco Polo, né, com as grandes operações de transporte interestadual, de fretamento, de turismo, e a Neobus com foco a vendas a governo, que também é um grande negócio que a Marco Polo tem, né? Principalmente marcado pelos aqueles veículos amarelos escolares, que fazem parte de um programa federal chamado Caminhos da Escola. É interessante porque vocês criaram... E tu vê, é relativamente recente até isso, relativamente recente. Vocês não apenas criaram produtos diferentes, mas empresas diferentes para atender os clientes diferentes. E às vezes algumas empresas menores, enfim, elas sofrem um pouco com isso. Elas querem estender a linha a tal ponto que gera uma crise de identidade às vezes. Assim, quem sou eu? Será que eu atendo o cliente A, o B ou o C? Então vocês resolveram bem essa questão, eu acho bem inteligente. Vamos falar um pouquinho de transformação digital. Afinal de contas, você é o diretor desta área. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: o que para vocês é transformação digital? Essa foi a primeira pergunta, depois de conversar com o James naquele momento, né, que ele me convidou, que eu fui lá procurar entender o que é então o tal da transformação digital. Obviamente, né, a gente já tinha, vamos dizer assim, uma ideia, conceitos, estamos sempre muito conectados com o que está acontecendo no mundo, mas assim, transformação digital, será que é sobre tecnologia apenas? Ou será que é sobre pessoas também, né? E aí a gente começa, vamos dizer assim, a explorar essa jornada, né, em que transformação digital, primeira coisa, né? Transformação, então é mudança. Então a transformação digital tem um caráter na nossa empresa e nas organizações em geral de mudança, né? De você sair de um status quo para um outro. E aí já começam os problemas, né? Porque, né, no caso da Marco Polo, é uma empresa de mais de 70 anos, de muito sucesso. Então a gente se pergunta, mas por que mudar? Por que mudar? A nossa receita, será que não se aplica ainda de sucesso? E aonde que isso pega já nas pessoas? Então a gente começa a se dar conta que hoje a tecnologia, ela existe, ela está disponível. E a tecnologia, mais do que tudo, ela não é uma mera, mas ela é uma habilitadora da mudança do seu negócio. Aquilo que hoje ela é, para aquilo que você está enxergando, olhando para o mundo externo, é uma necessidade para que você mantenha a empresa na posição de liderança, de competitividade e de relevância, né? Então, quando você chega, né, quem não, no meu caso, não tinha muita experiência em tecnologia, eu pensei, agora eu vou ter uma equipe comigo também aqui de TI. Nossa, eu não entendo, né, de TI, né, não sou um técnico. E isso foi uma coisa que assustou, né? De novo. Né? Mas dessa vez não estava no avião, tá tranquilo. Mas bem menos, né? Mas é aí que traz essa questão. O James, né, ele nos provocou uma frase popular lá dentro da empresa que é assim, né, nós precisamos transformar a Marco Polo, vamos dizer assim, uma empresa tradicional, caracterizada como eles chamavam paquiderme, que é um elefante. Como é que a gente transforma um elefante tradicional, né, de 70 anos, de muito sucesso, mas que, vamos dizer assim, sempre fez as coisas desse jeito, talvez um pouco mais burocrática, um pouco mais lenta, num leopardo. Eu quero... A Marco Polo do futuro, ela vai ter que ser um leopardo, mais ágil, né, que enxerga melhor, né, que se dá conta das coisas que estão acontecendo antes dos demais. Como é que a gente faz isso? Então a transformação digital, para nós, a nossa jornada, é esse caminho de transformação de uma empresa tradicional com pessoas tradicionais que vêm fazendo as coisas por décadas
de um jeito que teve muito sucesso, que trouxe muito sucesso para a organização, mas que dentro do nosso ecossistema a gente entende que precisa mudar, né? E é uma coisa muito louca, né? Pensar, mas então transformação digital são pessoas demais, já. Demais, né? E fazendo pesquisas, conversando com muitas empresas também, a gente se dá conta de que muitas empresas importantes também, multinacionais, elas falham no seu processo de transformação digital por não se atentar às pessoas. Né? Então, eu acho que uma coisa bacana é a Marco Polo estar podendo se dar conta disso sem precisar aprender do jeito mais difícil, né? Que é dar errado. Uhum. Né? E para nós tem sido uma coisa relativamente desafiadora, mas pessoas sempre teve, vamos dizer assim, no DNA da organização. Né? Os valores que nós temos, né, que remetem até ao nosso fundador, o Sr. Paulo Bellini, né, o primeiro deles sempre foi valorização das pessoas. Então, essa relação da Marco Polo com pessoas, que hoje, inclusive, remete lá no topo do nosso planejamento estratégico, nós temos um mapa ilustrativo que começa com o nosso propósito. Né? E o nosso propósito, ele é aproximando pessoas. Não só dentro da organização, mas fora também, porque nós estamos levando pessoas, né, de casa para o trabalho, do trabalho para casa, né, para as férias. A gente está acompanhando a vida das pessoas. Então, a Marco Polo é sobre pessoas. É uma empresa que tem isso no seu DNA. E que bom que a gente está se dando conta, porque você aí traçar uma transformação digital que, obviamente, demanda um planejamento, uma estratégia de transformação, tem que ter tecnologia envolvida, você tem que migrar processos antigos, burocráticos, tecnologias antigas para coisas novas que estão acontecendo. Você tem que aproveitar, vamos dizer assim, o que está sendo oferecido pelo mundo externo. Né? Isso é parte muito importante, mas junto com essa evolução das pessoas. Dentro desse ponto das pessoas, porque no material que a gente recebeu, que a Denise recebeu com a tua mini biografia, com a foto que a gente comentava. Eu não gostei daquela foto. Com as suas fotos super formal, Forbes, capa da Forbes, assim, da Fortune. Comentava que um dos trabalhos da tua diretoria, da tua vertical, é transformar, trazer a transformação digital e reinterpretá-la com base na cultura, né? Perfeito. Fazer com que a cultura da empresa abrace a transformação digital. E nesse ponto eu queria perguntar quais paradigmas têm que ser quebrados, ou assim, um ou dois paradigmas que tu encontrou na Marco Polo, que eles têm que ser substituídos para que alcance a transformação digital dentro da companhia, para que transforme o elefante no leopardo. Pergunta de $1 milhão, ou $1 bilhão, né, de dólares. Depende do câmbio. Olha, não é uma pergunta fácil de se responder, tá, Jean? Mas a gente vai, vamos dizer assim, aprendendo aos poucos, né, algumas coisas. Eu vou dar um exemplo assim, do que nós fizemos, que eu acho que foi bem interessante, e depois a gente consegue explorar isso porque está acontecendo na empresa, né? Ao nos darmos conta da importância, né, da cultura em abraçar essa transformação, e é um trabalho assim que tem um desafio grande de você estar trabalhando junto com todas as áreas da organização, né? Então, quando você fala hoje de transformação digital, até de inovação, você não pode pensar que vai ter uma área, uma equipe que vai estar fazendo isso sozinho, né? Na verdade, esse é um caminho só, porque você se transforma numa empresa digital a partir do momento que está todo mundo pensando em fazer diferente, em abraçar a tecnologia, a transformação, em melhorar um processo, vendo como a gente, sabe, tá inquieto ali para, sabe, quebrar um paradigma, alguma resistência interna. Então, quando nós chegarmos no ponto em que a gente não precisar mais de uma equipe, né, de transformação digital, de inovação, provavelmente estaremos num patamar de sermos uma empresa digital. Porque digital aí nesse sentido não é a tecnologia, de novo, mas é um mindset. É um jeito de tu pensar, né? E eu acho que um outro desafio também importante é que pensa quantas gerações nós temos hoje trabalhando ao mesmo tempo, né? E aí vem também os grandes paradigmas. Dentro do nosso planejamento estratégico, eu faço essa menção porque ajuda a entender, nós criamos uma metodologia para que todo mundo pudesse
entender o planejamento estratégico, porque ele inclui não apenas a transformação, né, o novo, porque senão parte dessa geração que está ali ainda vai pensar, então eu não sou mais relevante, não sou mais importante, não. Né? Então a gente meio que se utilizou de uma metodologia, né, de uma empresa americana, que a gente dividiu o nosso planejamento estratégico em motor 1 e motor 2. A gente até tem um desenhozinho que... Interessante. Né, no nosso caso lá não é motor 1 e motor 2, é um eixo de ônibus, né, um eixo dianteiro e o eixo traseiro. Então é o eixo 1 e o eixo 2. Mas a gente chama de motor 1 e motor 2. Né? E o motor 1, ele representa o nosso core business atual, que é o grande negócio da empresa hoje. E ele precisa continuar. Ele está em transformação, sim, mas ele precisa continuar. A gente tem que aperfeiçoar esse motor 1. Que é o que traz rentabilidade. Que é o que traz hoje. rentabilidade e também o que nos habilita a investir no novo, que é o motor 2. Então, o motor 2, então, nós estamos ali simbolizando, de fato a necessidade da empresa virar um leopardo, se transformar, buscar novos negócios, novas fontes de receita que hoje não fazem parte, né, do nosso core business. Então, é como nós fazemos essas diferentes gerações, as pessoas entenderem que nós não podemos não fazer um motor 2, né? Mas também o motor 2 ele não existe sem o motor 1. A gente tem que, vamos dizer assim, coexistir nesse equilíbrio de que o motor 1 ele hoje é o negócio principal. Nós temos que aprimorá-lo, porque, vamos dizer assim, mesmo dentro desse ecossistema mais conhecido, as coisas estão mudando, os concorrentes estão mudando, né? As barreiras estão caindo e tem muita oportunidade para a gente aproveitar. Mas, ao mesmo tempo, temos que estar trabalhando no novo, no diferente, né? No desconhecido. E parece simples assim, mas para tu conviver com essas duas coisas ao mesmo tempo não é fácil, tá? Mas são pessoas e setores diferentes pro motor 1, pro motor 2? Ou é transversal na empresa o planejamento? Sim e não. São as mesmas pessoas e não são, tá? De novo, acho que a palavra híbrida, né, e remete a equilíbrio, na verdade. Nós tentamos, vamos dizer assim, nessa nossa jornada, tivemos já algumas fases, né? Então, nós já tivemos na etapa, olha, agora então vamos nos dedicar à inovação, motor 2, não era ainda conhecido, mas vamos fazer novos negócios, etc. O que nós temos que fazer? Criar uma equipe, inclusive tirar eles de dentro aqui da Marco Polo, nós vamos procurar um outro escritório, um outro local, porque senão a gente chama lá o vírus, né, vamos dizer assim, do conservadorismo, do nosso jeito atual de ser vai matar, né? O sistema imunológico vai matar a inovação. Então essa foi uma fase que nós passamos. Aí a gente vê o tempo passar e vê que tem o efeito vacina, né? Porque daí essa equipe ela passa a ser tão distante que ela, ao longo do tempo, você corre o risco de ir perdendo até conexão com o teu negócio, né? Que ele é a base ainda. E com a turma que ficou na outra função, sabe? Então, assim, sim. A gente se deu conta ali, não, só um pouquinho. Eu acho que não dá pra a galera ficar, talvez, aqui dentro. Porque aí a gente é consumido pela cultura atual de entregar a curto prazo, core business, etc., motor 1, né? Mas ficar muito distante é um outro desafio. É o desafio de você ter relevância, ter conexão, fazer parte disso tudo é muito importante, né? Então foi um desafio e a gente deu alguns passos atrás. Olha, eu acho que é legal estar com o pé lá fora, é importante, porque tem muita coisa acontecendo, tem muita startup que está aparecendo, tem muito ambiente de inovação, conexão com o meio acadêmico, super, super importante também, né? Para somar, legal, né, hoje em dia. Mas você tem que estar com um pezinho dentro da empresa. E essa foi uma sacada legal. E aí uma outra característica que normalmente quando você, nas grandes empresas, vai desenvolver um projeto, uma iniciativa, eu acho que é inconsciente isso, mas a gente acaba sempre direcionando para uma pessoa, para outra, né? Uma equipe. Então tem o fulano que, coitado, já tá com os ombros pesados porque ele tá envolvido em 3, 4 projetos, né? O outro já tá com meia dúzia de projetos. A gente meio que mira já. E aí, nesse processo, nós pensamos diferente. O que será que vai acontecer, né, se nós lançarmos um programa de voluntariado voltado à inovação? Então, aqui nós não vamos apontar aqui o dedo, o nome de ninguém, né? Nós vamos preparar, vamos dizer assim, um programa, vamos ver quem levanta a mão. Que depois vai estimular a inovação, a cultura voltada à inovação, talvez o empreendedorismo, né, num segundo passo, dentro da organização. Mas vamos ver quem levanta a mão. A gente organizou uma reunião online, uma live, né, vamos dizer assim, para fazer a apresentação do que nós chamamos ali de Marco Polo Venture Partners, MVPs, né? E, bom, muito bem, nós preparamos o lançamento e
deu um problema logo nas 10 minutos, né? Nós apresentando o que era a ideia, etc. Porque a gente estava imaginando que talvez iam aparecer 50 pessoas. Né? E chegaram a quase 500. Nossa, e derrubou o link de conexão da empresa. Travou todo o sistema da empresa, né? Porque tinha gente de tudo quanto é lado. Tinha de Caxias do Sul, de São Mateus, lá da fábrica São Marino, que agora é Ciferal. Pessoas da fábrica que procuraram lá também um totem, algum computador para participar. Foi um choque de realidade ali para nós, né? Um wake-up call, sabe? Olha quanta gente que tá junto conosco nessa jornada de fazer a inovação, de fazer diferente, de agregar aqui na empresa. Foi muito legal, né? Porque aquilo ali né, de forma definitiva nos mostrou que a gente é capaz, né? E que tem gente para fazer, sem deixar de fazer o que hoje a gente tem que entregar resultado de curto prazo, né? Quero pegar um gancho, que enquanto tu falava eu pensava o seguinte, uma discussão, uma conversa que eu tive, enfim, com um amigo, um cliente, e que a gente usava essa metáfora dos animais aí. Porque às vezes a pessoa é um hipopótamo e a empresa quer que ela vire uma girafa. Só que o hipopótamo é um hipopótamo, a girafa é uma girafa. Tu até pode fazer que o hipopótamo levante um pouco mais a cabeça, mas é difícil que ele se transforme em girafa. E um pouco antes do nosso papo, tu comentava que, e tem a ver com a transformação digital, com a estratégia, enfim, de que a empresa de um elefante tem que passar a ser um leopardo. Tu acredita que dá pro elefante virar um leopardo? Ou você tem que fazer um leopardo e aos poucos ir transferindo a energia do elefante para esse leopardo novo? Você não transforma. Você mesmo falou, né? Não dá para um elefante virar um leopardo, né? Mas eu acho que a gente pode passar por esse processo aí de metamorfose, né? Talvez. Mas, novamente, é uma jornada, né? E também você tem que ter a sabedoria de, ao longo, né, dessa trilha, de entender que nem tudo que você faz hoje tem que ser abandonado, né? Falamos um pouco antes sobre isso. Perfeito. Parte do que você faz hoje é muito importante e permanecerá. Talvez aqui o grande desafio é a gente aprimorar, aperfeiçoar, né? Muitas vezes no core business a gente pensa, mas por que a gente tem um processo que é burro, cara? Tem que ir para frente, tem que voltar para trás, tem que ir para esquerda, tem que ir para direita, né? Daí tu pensa assim, mas será que não tem tecnologia para nos ajudar a fazer isso aqui diferente? Tem, né? E às vezes tem tecnologia para tu te questionar se aquele processo ainda é relevante. Mas aquilo que você entrega lá no final das contas precisa continuar existindo. Então eu não acredito, né? Assim, eu não vou dizer que não é possível, tá? Mas nós somos uma indústria, uma indústria de manufatura, de engenharia pesada. Então não tem como você, né, transformar assim de uma hora para outra uma coisa como um elefante num leopardo. Mas essa transformação é possível. E a gente brinca assim, às vezes, que a gente comenta, olha, nosso elefante parece que já tá com as patinhas da frente mais ligeiro, do leopardo, né? A coisa já tá melhorando, etc, né? E, então a gente brinca com isso, mas é uma jornada, né? Acho que não tem uma receita de bolo mágica para fazer essa empresa virar assim. E provavelmente se tu tentar, vai dar errado. Sim, e se tu tentar sem o tempo necessário e o entendimento de que isso vai levar tempo e que tu tem que criar um monte de processo também, com certeza vai dar errado. Daí. Sem dúvida. Eu acho que existem N casos, tá? Infelizmente, no mercado, né? No ambiente de negócio de empresas que tentaram fazer dessa forma e acabaram tendo sucesso. Da mesma forma que também tem o outro lado, né? Vamos aí para o outro extremo. Se você não se der conta e não embarcar e abraçar a transformação, pode ser que a sua empresa daqui a uns anos deixe de existir. Mas sabe que até esses dias eu estava conversando com a turma que as pessoas, até o Piangers fala isso nas palestras dele, as pessoas tendem a achar que a tecnologia é rápida. As pessoas tendem a achar que a tecnologia, nossa, o Facebook, meu Deus, agora tomou conta, Netflix, que incrível. Mas assim, o Jean, vi um QR Code pela primeira vez num festival de Gramado de propaganda faz uns, sei lá, mais de 15 anos com certeza. Sim. Que eu vi um QR Code, que eu usei um QR Code num celular horrível, que tinha o jogo da cobrinha, sabe? Jovens, vocês não sabem o que é o jogo da cobrinha e nem precisam, porque é a raiz, né? Tecnologia é raiz. E eu usei o QR Code e achei aquilo incrível, assim. Que legal, isso aqui vai revolucionar, porque olha quanta coisa pra fazer.
15 anos atrás. Nada aconteceu com o QR Code. De muito tempo. Agora temos o Pix. E está se popularizando um pouco mais essa tecnologia. Então, a percepção que eu tenho como alguém que trabalha com tecnologia também é que a gente tende a achar que as coisas serão mais rápidas do que elas são. Na verdade, elas demoram. Só que as empresas, de maneira geral, conseguem ser mais lentas do que isso. Do que o QR Code. Do que o QR Code. Qual a tua visão em relação a isso? Porque transformação digital, ela tem uma parte de urgência também, né? Que nós temos que nos adequar, enfim, que as empresas têm que se adequar. Mas eu acho que tem tempo. Tem. Eu vejo que a tecnologia, ela precisa estar associada a essa percepção, né, de algo que traz utilidade para as pessoas também, né? Então, talvez o QR Code lá atrás, até pelo momento que o mundo vivia, pela internet que era, né, diferente, né, por esse conjunto aí de aspectos externos que não eram os que nós temos hoje, não teve talvez condições de deslanchar. Então, acho que tem um período de maturação, sim, para a tecnologia. Não adianta, se você acelerar demais a adoção de uma tecnologia, né, você corre o risco de não ter sucesso. E a gente olha isso na história das grandes empresas também. É um exemplo ruim de dizer, mas a gente comenta muito, assim, a Kodak, né? Uhum. A Kodak, ela deixou de existir, né? Mas quem que inventou, que é considerada uma das inventoras? A Kodak inventou a máquina digital. Exatamente. Né? Um produto que matou o filme, né? Que ela era líder. Mas por que ela não teve sucesso nisso? Será que ela não inventou um pouco antes demais? Uhum. Será que ela não tinha que ter trabalhado melhor a introdução dessa tecnologia, etc? Olha, que belo case pra gente refletir, né? Uhum. Quem inventou algo que depois se transformou numa revolução, não soube aproveitar, não viu isso e acabou depois morrendo. Então a gente tem que estar muito atento a isso no ambiente dos nossos negócios também. E a gente está, né? E nós estamos também na Marco Polo, obviamente, porque, né, por fim, a gente entende hoje que está mudando o perfil do nosso cliente, está mudando o perfil do nosso usuário, né, do nosso passageiro também. Uhum. Mas acho que faz parte daí da estratégia e do sucesso de cada negócio. Me conta um exemplo prático de aplicação da transformação digital lá na Marco Polo. Algum processo que vocês mudaram ou algum software novo que entrou? Me conta alguns exemplos práticos, assim, até para tu me entender. Porque às vezes transformação digital parece um tema muito etéreo, assim, né? Uma coisa muito do cosmo. Me conta um exemplo prático, assim. Não, é verdade. Assim, seria muito difícil eu dar um exemplo, né? É um conjunto de exemplos, né? Então a gente já hoje tem diversos processos administrativos que envolvem a utilização de RPAs, né, de robôs que fazem tarefas repetitivas. Então, em vez de você ter, né, enfim, um recurso, uma pessoa que passa 7 horas lá numa planilha, sabe, ele vai embora, ele vai para casa, no outro dia chega, enfim, já tem um tratamento de dados que está pronto, que foi feito por um código ali, né, um pequeno código que vai estar fazendo aquela análise, aquela extração de dados. Dentro da área de montagem hoje também, nós já temos diversos setores da nossa unidade fabril que a gente chama de paperless, eles não têm mais papel. Né? Então legal, a gente chama de manufatura, não imprime mais manufatura digital. Né? Então isso ajuda muito, claro, tem a questão da cultura de novo que pega, né? Mas enfim, o operador que pode talvez chegar no seu posto, né, de trabalho e ele já tem uma descrição, né, da sua tarefa do dia, ou da tarefa do posto, né, daquela hora, daquele veículo, você vai fazer primeiro isso, depois aquilo, etc. Saindo um pouco aí desse contexto, né, de tecnologia em si, mas falar um pouco sobre novos modelos de negócios, né, digitais. Então, ano passado, nós investimos numa startup chamada CTA Smart, que é uma empresa digital, né, que vem para aprender. Ela tem um sistema lá de gerenciamento é uma telemetria para combustível, que para nós é uma das principais dores do nosso cliente. Imagina hoje diesel que está barato, né? Combustível que está barato. Está mudando, né? O preço, está bem estável, bem tranquilo. Está bem tranquilo, né? Então imagina o quanto é importante para o nosso cliente, então talvez ter uma ferramenta tecnológica simples, né? Mas que seja extremamente produtiva, que faça com que ele tenha economia de combustível. Né? Então esse é um outro aspecto, né? Nós investimos numa startup, acreditamos nisso, soluciona uma dor do nosso cliente, né? Nos dá acesso também a dados, né? Entendimento dessa jornada, essa relação desse processo com o nosso cliente, e é um outro viés, né, que a gente não falou ainda de Venture Capital, mas faz parte, né? Você vai buscar muitas vezes as soluções tecnológicas, não só desenvolvendo dentro de casa,
mas fazendo parcerias ou aquisições de outras empresas. O nosso produto G8, um produto também altamente tecnológico, né? Quando nós lançamos, trouxemos com muita ênfase, um produto que já não tinha mais, vamos dizer assim, um sistema eletrônico, analógico, totalmente digital. Então isso deu oportunidade de nós reduzirmos o peso do veículo, que não passam os chicotes elétricos, conectando, né, todas as poltronas, as luzes, né, assim, de leitura, etc. Então, assim, eu diria que a gente já começa a ver essa transformação digital meio que de forma transversal dentro da organização, com muita oportunidade ainda pela frente, sem dúvida nenhuma. Né? E teve algum case que deu errado, ou que gerou muito retrabalho, ou que tu imaginou nessa transformação que isso vai funcionar, mas acabou aparecendo outras dificuldades que mudaram o projeto, vamos dizer assim? Eu te diria que em quase todos esses cases de sucesso, né, nós tivemos aí a curva de aprendizagem, né? Porque a tecnologia hoje ela está muito facilmente disponível. Né? Então, quando a gente tem que ter essa percepção de que a tecnologia ela vem para te apoiar num problema. Eu aprendi muito ali com a nossa equipe de TI, né? Eu com experiência de negócios, etc. Um cara muito assim, de fazer as coisas acontecer, eu quero a coisa para ontem, né? Mas assim, qual que é a pergunta? Qual que é o problema que tu quer resolver com a tecnologia? Porque não adianta, se tu não sabe o que tu quer fazer e tu achar que tu vai trazer uma tecnologia, por trás tem um processo, por trás tem umas pessoas, não vai dar certo. Então eu diria que nesse processo de adoção tecnológica, sem exceção, né? Se alguém vier aqui dizer que teve algum caso de sucesso que não passou por insucesso, salvo uma raríssima exceção, vai estar mentindo. Né? Você vai adaptando isso. Porque você vai ter que ir equilibrando essa questão da cultura da sua empresa, das pessoas, dos processos e a tecnologia. Sabe que agora tu falaste uma coisa, tem uma frase que eu uso sempre aqui na agência, que é a cabeça de programador. E que, vamos lá, também sou um cara de negócio e tal, e às vezes a gente lida com o mercado de negócio, enfim, a negociação, ela tem uma dinâmica mais fluida. Né? Às vezes tu começa num ponto A e acaba num ponto Z, a conversa leva para um caminho diferente, a negociação leva para um caminho diferente. E a programação não, ela é totalmente objetiva e gera essas perguntas de base, né? Tá, mas qual problema tu quer resolver? E o quanto se aprende quando tu tem um time que mescla, é a questão da cultura, né? Que mescla essas valências, assim, de alguém que tem uma visão maior de mercado com alguém muito mais objetivo, que traz uma visão de que aquilo tem que ser traduzido em um software, em uma peça, em um formato de processo. Super, super importante essa tua colocação, tá, Jean? Quando eu também iniciando ali minha experiência na área de tecnologia, eu era um usuário, eu era um cliente, né? Até então. E como cliente de TI, eu acho que todo mundo tende a ser meio reclamão, né? A TI não me atende, né? É muito lenta, E, bom, fui por outro lado, que bom, né? Porque estou ajudando nessa transformação. E parte da nossa transformação digital também está passando, né, por essa evolução da equipe de tecnologia, da informação, que nós temos, que as empresas têm, né, que por muito tempo teve muito, vamos dizer assim, essa responsabilidade de sustentação do negócio, sabe? Aquela parte mais do core, assim, de controladoria, sistemas de gestão e RPs, né? Engessado, financeiro, etc. Se você não souber fazer a pergunta certa pro seu programador, ele vai dizer, cara, eu vou fazer qualquer coisa. Entendeu? A gente fala aquele ditado, se eu tô velejando, não sei para onde eu quero ir, qualquer vento para mim me leva, né? Acho que vale muito para isso. Então, transformar também a equipe de TI mais próxima das unidades de negócio, da geração de valor da empresa, é super importante. Sim, porque às vezes a equipe de TI ela não sabe o que tu tá pensando, né? Vamos lá, tu pede pra fazer o copo. Ok, eles vão fazer o copo. Eles não sabem que esse copo vai numa caixa que vai ser mandado pra África do Sul. Eles não têm a visão global daquilo que tu tá pedindo às vezes. Então, realmente é muito importante trazer a equipe de TI e vai desenvolver interfaces e, enfim, que vão participar de vários processos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Nesse sentido, eu queria falar um pouquinho sobre a parte de Venture Capital, que tu também toca na Marco Polo. Como é que funcionam os processos de Venture lá? O que vocês estão buscando? Qual é a visão de vocês para esses investimentos? Bom, isso também é tudo muito novo para nossa organização, tá, já? Então, assim, para falar um pouco dos nossos objetivos, né?
eles precisam estar ligados ao nosso planejamento estratégico. Então, quando eu falei antes sobre motor 1, sobre motor 2, né? O que é a Marco Polo do presente, para onde nós queremos ir para o futuro, né? Nós pensamos muito nesse futuro, onde nós queremos ser aquele leopardo do futuro, para achar relevância, vamos dizer assim, para o nosso Venture Cap. Nós não temos, por exemplo, um objetivo de sair investindo em empresas a qualquer custo, né? Simplesmente pelo fato de investir. Vimos muito isso acontecer também, tá? Eu preciso ser parte disso. Então, tinha muita oferta de startups no mercado, prometendo, né, muitas coisas interessantes, né, outras nem tanto. A gente foi também aprendendo um pouco com isso, né? Então, definir em primeiro momento quais são os objetivos estratégicos que nós teríamos para fazer investimento numa startup. E aí eu remeto o exemplo dessa startup que nós investimos, chamada CTA. Bom, nós estamos dentro de um ecossistema de mobilidade, né, onde muitas coisas acontecem. O Venture Capital ele pode servir para apoiar nessa nossa relação com o cliente, como é esse caso, né? Pode servir para a gente adquirir uma competência de uma tecnologia que é super relevante dentro do nosso core business, eventualmente. Pode servir para a gente, quem sabe, criar novos modelos de negócio, talvez novas fontes de receitas não existentes hoje dentro da Marco Polo, né? Então a gente olhou muito para esse grande ecossistema e tem muita coisa, né? Cara, tem muita coisa. São milhares, vamos dizer assim, né, de startups que tu tem acesso todos os dias no Brasil, em Caxias, Farroupilha, fora do Brasil, em todos os lugares, e aí você tem a sua estratégia. E você precisa conectar muito bem isso. Né? E o exemplo da CTA é interessante porque, puxa, agregar valor para o nosso cliente, um combustível, né, uma tecnologia que pode fazer com que ele gaste menos combustível, ele vai ser mais competitivo, ele reconhece a Marco Polo como apoiando ele nessa grande dor que ele tem. Eu acho que é um case interessante, né, de como nós estamos conduzindo os processos de Venture Cap, procurando essa grande relevância e conexão com o ecossistema. É o único investimento que nós temos feito, né, até então. Todos os dias nós falamos, eu vou te falar sem sacanagem, a equipe fala com pelo menos meia dúzia de diferentes startups, né, fazendo conversas, bate-papos, trocas, né? Então, do mercado e tal. Eu diria assim, a gente vai evoluindo a partir disso, né, de uma estratégia, dessa conexão, né, vendo essa relevância das startups. Dinheiro hoje está escasso, né, de novo, né? Então também nós vimos um frenesi muito grande durante os últimos anos, né? Vamos investir em startup, empresa colocando milhões, mas nós temos que dar retorno para o acionista também, né? Nós temos que mostrar para ele, né, por que nós estamos tomando essas decisões. Então a gente procurou até compartilhar muito disso, construir esse roadmap que ele vai ser uma estrada, né, para nós. Nós não temos o objetivo assim, eu preciso esse ano investir em mais uma. Ainda não. Talvez, né, em estágios futuros a gente vai evoluir para isso. Por quê? Porque a gente entende que sim, essa transformação tecnológica, ela é muito importante, o motor 2, e quem sabe o motor 1, né, aos poucos, né, num período de tempo que a gente não sabe precisar, vai talvez ter essa interface com o motor 2, vai se tornar um motor 2 lá na frente, e para isso o Venture Capital vai te habilitar, vai te dar condições de talvez acelerar isso. Né? Você pode muitas vezes fazer, vamos dizer assim, a construção de uma transformação tecnológica por suas próprias mãos, mas vai ter um tempo, vai ser uma curva de aprendizado, né, e vai ter um custo. Você tem hoje um grande ecossistema de empreendedores, né, de inovação lá fora. Por que não se aproveitar disso, né? Sabe que eu li uma matéria esses dias falando sobre essa bolha que a gente viveu das startups. Ainda tem um pouco, mas uma bolha, né? E que do unicórnio ao camelo. Que agora, antes as pessoas buscavam o grande vencedor, o unicórnio, aquela empresa que não existe. E agora o Venture Capital, enfim, os investidores estão buscando os camelos. As empresas que são resilientes, que conseguem aguentar com pouca água no deserto, as empresas que conseguem caminhar um pouco mais. Pelo que eu percebo na tua fala, é realmente esse o caminho. Assim, fala com muita gente, mas seleciona bem as oportunidades de investimento, porque, afinal de contas, tu também tem que dar retorno para o acionista. Não, perfeito, né? Tu tem que, vamos dizer assim, tu tem que passar confiança para o acionista naquilo que tu está fazendo. Né? Então, né, no nosso caso, a gente está escolhendo ser um pouco até mais cauteloso. Né? O investimento que a gente fez nessa empresa, enfim, ela tem um estágio já um pouco mais maduro. Né? Estamos vendo agora outros caminhos, né? Assim, será que vamos investir em empresas mais maduras, mais resilientes? Ou vamos investir
em empresas menores, né, onde a gente não sabe muito bem como isso vai desenrolar, vai desdobrar. Né, talvez até seja um conjunto disso. Né, um conjunto disso, porque hoje também você vai investir numa startup bem consolidada, né, o valuation, digamos assim, o valor da startup, agora até está corrigindo, mas era uma loucura, né? Então, o cara tinha lá uma startup, 2, 3 funcionários, colocaram de pé lá uma plataforma tecnológica, uma solução... Milhões, assim. Não, milhões, né, cara? Sim. Centenas, né, de milhões. Absurdo. E agora, um momento diferente, né, de liquidez mundial, etc. A coisa tá mais nessa linha que tu falou. Nós fizemos um investimento junto com um fundo de venture capital, nesse caso, e tem sido uma estratégia que a gente validou com o nosso conselho, né? Olha, como a gente também não entende muito de startup, vamos tentar agregar valor nesse investimento junto com um fundo que conheça de startup. Marco Polo entra com o valor de ser uma empresa global, num ecossistema de mobilidade que está super em evidência, tem várias frentes, né, estratégicas em desenvolvimento, etc., com uma empresa que bota o dinheiro lá porque ela quer ter retorno. Então essa combinação, né, eu acho que é uma combinação bem interessante. Mas no discurso que a gente tem visto nas reuniões, né, de conselho, com esse fundo, com o investidor, é tipo, gurizada, vamos cuidar com o caixa, vamos estender o runway, olha, não pensem que logo ali na frente vocês vão fazer uma nova rodada de captação e vai aparecer milhões de novo, que o valuation da empresa vai estar talvez igual que estava antes. É momento de ser mais enxuto, competitivo, né? Talvez um camelo que sabe sobreviver no deserto está mais pro que seja a necessidade do momento, né? Às vezes o camelo não é tão sexy quanto o unicórnio, mas ele sobrevive no deserto, então não podemos esquecer isso, né? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre eletrificação. Quero falar um pouquinho sobre ESG também, mas eletrificação é o tema da moda na mobilidade. Vocês estão lançando o Ative. Queria que tu contasse um pouquinho pra gente esse projeto, esse produto novo. Eu diria que o Ative é talvez um dos principais caminhos dessa grande transformação da empresa, né? E tem tudo a ver com descarbonização, né? Também hoje, acho que quem já não percebeu um dia pegando um ônibus, né, numa cidade urbana, o cheiro, né, de sair de escapamento, né, o ruído, né, o barulho. Então, quando a gente olha hoje assim para a oportunidade que a eletrificação do transporte em geral, mas vamos falar um pouco mais aqui para o nosso mundo do ônibus, né? Oportunidade que vai trazer para as pessoas, para as cidades. A introdução de sistemas agora modernos, movidos por ônibus elétricos, é fantástico, né? E quem já teve também a oportunidade de, quem sabe, recentemente, né, nos últimos talvez 3 ou 4 anos, viajar por alguns países da Europa, Estados Unidos também, alguns países da Ásia, percebe como fica diferente, né, a cidade quando ela está majoritariamente sendo conduzida por transporte público elétrico, né? Não tem ruído. É muito estranho, né? Tu tá andando num ônibus e tu não tem o ruído do motor, aquela usina de força, né? Você saber que aquilo não tá poluindo, né, o meio ambiente. Então, assim, tem esse aspecto, talvez até mais do ESG, né? Mas a eletrificação, ela tem tudo a ver com essa transformação tecnológica nossa, né? A gente sai, digamos assim, de um papel que é o nosso core business atual e permanece, a gente atuando dessa forma, de encarroçador, né? Bom, mesmo como encarroçador, lançamos um G8 que tem toda uma plataforma tecnológica que transforma ele numa carroceria digital, mas quando tu vai para um ônibus elétrico, é basicamente você ter um tablet com rodas. A gente brinca, né? Porque muda, cara. Tá tudo ali dentro de uma VCU, de um computador, né, que está controlando a quantidade de dados que são transmitidas, que são recebidas, as interações. É uma transformação gigantesca, né? Do ponto de vista, então, tecnológico. Então, a gente vem evoluindo nisso, lançamos esse veículo no ano passado, e aí vem os desafios, né? Agora, que é como você introduz isso no nosso mercado. Principalmente aqui no Brasil. No Brasil, né? Porque no Brasil nós temos desafios, em geral, até que viriam antes de solução para transporte público. E a gente vai ter que conviver com essa transformação meio que ao mesmo tempo, né? Não vai dar para resolver todo o sistema regulatório de transporte público no Brasil para a gente entrar com veículos elétricos. Nós vamos ter que fazer isso ao mesmo tempo. Mas a verdade é que, assim, a introdução de um sistema de ônibus elétricos numa cidade, ela exige
planejamento, exige muita preparação, né? Os valores financeiros de investimentos iniciais mudam, né? Então, um ônibus hoje elétrico ele tem uma relação de custo 3 vezes mais cara inicialmente do que um ônibus a diesel ou a combustão, né? Outras tecnologias que podem existir. E como você tem o retorno disso, econômico, né? É ao longo da vida desse produto. O custo de manutenção do produto ele reduz drasticamente, né? Imagina você ter um motor a combustão e você ter um motor elétrico, uma geladeira. Quanto tempo dura uma geladeira? Em geral, vai ter o azarado lá que vai queimar. Mas pô, eu lembro da minha avó lá com geladeira de 30, 40 anos que nunca pifou o motor, cara. Tinha que às vezes dar uma limpada ali, né? Lá atrás, ficava sempre escondido ali com poeira, etc. Então, é uma revolução muito grande, né, em termos desse ciclo de vida do produto, mas que exige um planejamento para preparação inicial. Aí vamos falar de ônibus elétrico. Mas dá para falar de ônibus elétrico sem falar de energia elétrica? Né? Com certeza não. Então eu vou dar um dado para ti assim. A cidade de São Paulo, capital, tem uma frota estimada de aproximadamente 14 mil ônibus. 14, 15 mil ônibus, né? E eles têm uma meta já, que é lei. E em 20 anos eles têm que ter a frota 100% ecologicamente responsável. Né? Depois eu falo um pouco sobre isso, porque a gente também, como Marco Polo, não acreditamos apenas a eletrificação como um caminho de descarbonização. Não pode ser. Né? Eu acho que a gente não está lá ainda. Né? A gente falava sobre essa questão de maturidade de tecnologia. Né? Perfeito. E eu acho que pode ser um belo exemplo. Agora, imagina 14 mil ônibus estacionados em meia dúzia de garagens, né, na cidade à noite, demandando energia elétrica. Quanta energia tu acha que existe? Né? Então, eu vou te dar um dado. Aproximadamente, os ônibus demandarão uma energia de uma cidade de 3 milhões de habitantes. Só os ônibus. Né? Então, a gente começa a parar e pensar, não, só um pouquinho. Como é que isso aqui vai acontecer? Né? Nós temos parques industriais, né? Marco Polo, em Caxias, em São Mateus, fora do Brasil. Né? E muitas vezes a gente já se depara com esse desafio quando precisamos aumentar a capacidade produtiva. Olha que é uma das primeiras preocupações que a Marco Polo tem. Não, precisamos ver a infraestrutura, né, de energia elétrica. Né? Tem cabo para chegar a energia aqui? Só desculpa, mas complementando, na Bahia, por exemplo, tem empresas que elas têm que operar no contraturno ou tem que desligar as máquinas depois das 5 horas, porque tem racionamento, enfim. Perfeito. É uma nova relação, né? Enfim, e também objeto de preocupação que nós temos. Por quê? Porque não adianta. Pode chegar 3, 4, 5 mil ônibus. Se você não tiver esse cuidado com o que está ao redor, né, esse ecossistema, você vai ter problema. Bateria é outra coisa. Não é tão simples assim você administrar a bateria. O que acontece com o teu telefone celular? É uma bobagem, né? Mas que a gente às vezes não se dá conta. Se tu fica carregando ele todo dia, né? Se tu... Mata a bateria. Você mata a bateria rápido. Então imagina um produto de altíssimo valor agregado, né? Que tem essa relação já complexa com a energia elétrica. Você não tem essa gestão da bateria e ele dura metade do tempo. Você morreu com o seu negócio. Vai matar ele e vai causar um prejuízo muito grande, né? Mas a gente acredita muito nisso. E assim, também a gente não precisa inventar a roda, a gente vê as boas práticas, então é quase como um de volta para o futuro, mas a gente consegue olhar, vamos dizer assim, o que está acontecendo na Europa, majoritariamente, e na China antes. Então eles vão aprendendo com essas dificuldades e vão nos ensinando para que a gente planeje um pouco melhor e diferente, né? Mas, sem dúvida, a empresa vai investir muito pesado nos próximos anos nessa estratégia de eletrificação, que começa com a TIV, mas certamente depois vai ser desdobrado em muitos outros produtos, né? Porque eu gostaria de te perguntar também nesse sentido que, claro, tu vai lançar o ônibus elétrico, né? Mas tu tem que desenvolver toda a supply chain, toda a cadeia de suprimentos, e tem a questão da bateria, por exemplo, que para vir a bateria tem que ter uma empresa que extrai lítio, e o lítio tem um alto consumo de água para ser extraído, entre 1000 outras coisinhas, né? Tu tem que ter as peças de reposição, porque por mais que tu tenha a manutenção muito reduzida, tu tem que ter uma rede que consiga trocar, eventualmente, XYZ peças. Qual a visão de vocês para essa questão da cadeia de suprimentos? De novo, assim, a parte positiva disso é que essa é uma cadeia que já vem sendo estruturada fora do Brasil. E agora, vindo para o Brasil também. Né? Porque, claro, todo mundo está enxergando que o Brasil, que é um dos maiores mercados de ônibus do mundo, depois da China, Estados Unidos, Brasil é um mega mercado para ônibus.
Então a coisa tá para acontecer aqui. A coisa tá para estourar. Né? Então, naturalmente, a gente vê essas empresas todas já vindo se estruturar aqui no Brasil, que faz com que a nossa vida seja um pouco mais fácil. Então, com relação à bateria, a Marco Polo não vai, por exemplo, produzir a bateria, pelo menos não está no nosso radar, né, de curto prazo, por hora. A gente vai estar procurando parceiros, os parceiros certos, né, para que forneçam o conjunto de baterias para a Marco Polo. Né, e assim sucessivamente. E a parte também positiva, por um lado, é que parte dessa cadeia ainda permanece a mesma. Né, de eixos, de rodas, de componentes mecânicos, de suspensão, etc. Então, muda, mas não muda tanto assim, tá, Jean? Não muda. Legal. Né? E aí a questão, não só do ônibus, né, mas o carregador, ele passa a ser parte vamos dizer assim, da preocupação da Marco Polo. O que acontece agora? A Apple lá, o fabricante vende o celular sem carregador. Complicado. Né? Então, no caso do ônibus, não vai dar, cara. Você vai ter que ter um parceiro, você vai ter que vender um sistema. E isso é uma outra coisa que a Marco Polo também está entendendo como uma grande oportunidade, é para que no futuro a Marco Polo não apenas passe a fornecer, talvez, o hardware, né? Mas participar como um fornecedor de um sistema, de uma solução. Software. Né? E isso aí está muito conectado com essa fusão, né, e transformação de motor 1 para motor 2 também. Queria puxar o gancho do planejamento estratégico. A gente está tangenciando o planejamento estratégico várias vezes na tua fala, e eu não queria deixar a gente de falar do planejamento estratégico. Como vocês fazem o planejamento estratégico na Marco Polo e como são feitas as revisões do planejamento estratégico? Né? Também é um assunto que me interessa, porque várias vezes as empresas pecam um pouco na concepção do planejamento e abandonam o planejamento e não fazem as devidas revisões para que aquilo aconteça. Quais são as políticas que vocês usam? Perfeito. Bom, a gente não tem um guia escrito em pedra, tá? Né, com relação a isso, e inclusive a pandemia nos ensinou bastante. Destruiu todas as pedras. Sobre isso, né? Então, assim, por incrível que pareça, mesmo numa grande empresa, para você começar um planejamento estratégico, você tem que fazer o básico. Né? E o básico é remeter aquilo que você estudou lá na faculdade, né? Quem fez administração, a economia, é fazer um belo SWOT. Né? Você fazer uma análise, né, das suas forças, das suas fraquezas, de oportunidades, né, de riscos, né, que você tem. Começa por aí. Então aquilo ali é uma nuvem de palavras, né, uma nuvem de elementos, né, que a partir dali você começa a desdobrar, em objetivos que você quer traçar, né, aonde nós queremos ir. Como eu falei, hoje o nosso mapa, se você for olhar ali, ele é até meio... É bastante didático, né, porque começa pelo propósito. Né? Bom, você analisa também essa questão dessa matriz, né, de oportunidades e riscos do ambiente que você está inserido. Você pensa também, mas o que me motiva? Né? Qual é a nossa razão de existir? Está lá em cima, a propósito, né? E com isso eu quero atingir o quê? Nossa visão. Então a Marco Polo está lá, né? Então, propósito, aproximar pessoas, né? E na visão está fornecer sistemas de mobilidade sustentável, de forma protagonista. Opa, né? Legal. A partir daí, temos que trazer isso, traduzir num objetivo financeiro. E aí, entra essa construção, né, didática, onde a gente tem um mapa e mostra lá qual é que é o caminho. Né? E aí é onde que eu acho que as empresas muitas vezes falham, né? Não é apenas nessa questão de revisão. Né? É que planejamento sem execução, né, não tem sentido. Né? Você tem que estar, então, monitorando isso, o andamento disso de forma regular. E planejamento estratégico, talvez no passado, até pela característica de como era o ambiente de negócio, você podia deixar, talvez, atrás da mesa do presidente, sabe assim, na parede, um troço distante, né? Aquilo ali é o futuro. E às vezes um futuro que nunca chega, né? Um negócio longe. E nós vemos isso de uma forma diferente. Como eu falei, por que quebrar o planejamento estratégico, que é uma visão de 5 anos da Marco Polo, pode ser de 8 ou de 10, no motor 1 e no motor 2? Como é que tu conecta o planejamento estratégico com todas as pessoas da tua empresa? Como é que tu comunica isso para eles? Será que eles entendem? Quando tu fala de estratégia, vai dizer, não, isso aqui eu não entendo. Mas será que ele entende que quando a gente está entregando o ônibus, em 2022, nós temos uma meta, um orçamento, resultado para entregar para o acionista, será que ele consegue relacionar que aquilo é parte da estratégia? Né? Então, assim, também tem esse aspecto de fazer as pessoas agora entenderem que planejamento estratégico não é o futuro só, cara. O planejamento estratégico é o presente, é o hoje, cara. Né? Então foi uma sacada super bacana de fazer as pessoas entenderem como é que eu faço parte do planejamento estratégico. Quando tu tá entregando o ônibus na linha de montagem, tu tá contribuindo para o planejamento estratégico.
E o futuro, né, só vai existir se a gente entregar, né, o hoje. E essa questão de revisão, depois da pandemia, né, não tem forma. Não dá para dizer que é rever a cada ano, a cada 2, a cada 3. Depende do teu negócio, depende do ecossistema que tu tá inserido, né, depende de várias variáveis. Tu tem que estar ligado, cara. E como é que vocês fazem para se manter no planejamento estratégico? Porque a realidade é dinâmica, mas o fato de ela ser dinâmica não significa que ela está te levando para o caminho certo. Às vezes as demandas aparecem e elas te levam para o caminho que te distancia do objetivo que claramente tu definiu e que claramente tu acredita que é aquele onde tu quer chegar. Como é que é essa atitude ou essa postura de ser o guardião do planejamento? Assim, como é que é feito isso lá? Porque as demandas, elas acontecem, elas são malucas, né? Assim, elas te levam para tudo quanto é lugar. Isso é uma das tarefas talvez mais árduas né, que nós temos dentro ali do nossa equipe, time ali de estratégia. Eu vou tentar responder dando um exemplo de como nós conduzimos então isso. Nós criamos uma equipe dentro da área de estratégia que é responsável pelo gerenciamento de projetos estratégicos. Uma equipe de PMO. Né? PMO, um escritório de gerenciamento de projetos. Por quê? Porque do planejamento estratégico, né, tem os indicadores, onde a gente quer chegar, o que a gente quer ser, o que é importante, e o cliente, as pessoas, etc. Você precisa desdobrar numa dezena, talvez, de programas que viram conjuntos de projetos, iniciativas, que elas sim vão, eu não diria garantir, né, mas elas vão te tentar deixar nesse caminho que você falou. E facilmente, com a demanda do dia a dia, né, com essa diversidade de coisas que acontece, aqui e ali a gente vê a coisa sair fora do trilho. Então o que nós fizemos? Criamos essa estrutura então de projetos, né? Nem todos os projetos são estratégicos, mas todas as, vamos dizer assim, os projetos estratégicos, eles têm essa configuração e essa metodologia, né? E aí a gente, a partir disso, desdobramos, vamos dizer assim, a criação, aí não são equipes, tá? São pessoas multifuncionais, que são guardiãs dos projetos de suas respectivas áreas. Então, assim, vamos pensar, daqui a pouco tem 10 projetos dentro da área comercial. Bom, 2 são estratégicos, estão vinculados direto ao planejamento estratégico. Os outros 8 podem não ser, né? Mas são importantes, taticamente falando, ali para a área comercial. Então, nós desenvolvemos essa equipe de multifuncionais, que são os guardiões dos projetos das áreas, mas que eles também vão ser guardiões dos projetos que são estratégicos. E aí, nessa relação com a área de estratégia, de reuniões, né, uma governança que nós estabelecemos a um nível talvez mais operacional, a nível tático e ao nível estratégico, isso nos ajuda, né? Então, nós criamos comitês, né, nos quais ali também eu ajudo a fazer a governança, né, para que a gente possa estar toda semana, né, numa reunião de diretoria, trazendo as equipes envolvidas, olhando o andamento, né, e fazendo as discussões necessárias dos projetos que nos levam, digamos assim, para o caminho de atingir o planejamento estratégico, né? E vocês usam lá muita metodologia ágil, Scrum, Sprints, ou não, porque os projetos são maiores e exigem uma governança diferente? Nós estamos, eu diria assim, hoje em dia experimentando muito mais isso. A gente quer poder fazer muito mais disso no nosso dia a dia. E é interessante porque tem coisas que você falou, né? Metodologia ágil, né? Sprint, Scrum, que elas são advindas da área de tecnologia, né? De software. Né? De software, né? E aí, bom, agora eu tô ali aprendendo com a área de tecnologia, mas isso aqui é legal, quando as pessoas falam lá fora, né? As empresas ou gurus de negócio, metodologias ágeis, olha que interessante, estava ali na área de tecnologia. O pessoal naturalmente já fazia assim, né? Então, como é que a gente vai trazendo isso, essa migração aos poucos? Não é fácil, porque é mindset, é cultura, são pessoas, né? Mas eu diria assim, a gente está experimentando muito mais isso agora, porque, vou trazer aqui uma fala clássica do James também, assim, meses ou anos viraram meses, meses viraram semanas, semanas viraram dias e dias viraram minutos. Então o tempo hoje, ele tem uma relação assim diferente, as coisas precisam ser mais rápidas, a gente tem que entregar mais rápido. E não só tem que entregar mais rápido, a gente tem que experimentar mais, como eu falei. Essa cultura também de a gente experimentar e aí aceitar mais o erro também. Olha, vamos fazer isso aqui. Até aqui, cara, vamos tentar. Deu errado, não tem problema, tá limitado aqui no risco, é isso aqui, mas, daqui a pouco dá certo. Vamos pro próximo passo, né? Então,
quem sabe a gente vai evoluir cada vez mais aí dentro dos conceitos de metodologias ágeis, porque são importantes nas organizações nos dias de hoje, né? Quais indicadores são os mais importantes dentro da tua diretoria? Olha, como guardião do planejamento estratégico, né? É complicado falar nisso, mas assim... Mas assim, talvez se não um indicador propriamente dito, pelo menos assim, o que é mais importante olhar, né? Uma ou duas coisas que é mais importante olhar dentro da tua vertical. Bom, eu não vou falar o óbvio, né? Mas os principais indicadores, vamos dizer assim, que nós temos, né? São financeiros, né? Então, naturalmente, precisamos ser guardiões das metas e objetivos financeiros para a gente poder dar retorno para os investidores. Então, as metas de receita, né, de margem, de market share, né, nos negócios, a gente está olhando ativamente. Bom, todos estão olhando? Sim, todos estão olhando. Né, mas é o JP, né, que de tempos em tempos também participa num comitê de estratégia, respondendo ali para o conselho, que a gente vai lá, apresenta, né, um plano de crescimento de longo prazo e a evolução desse plano ao longo dos anos. E se a gente está dentro ou se a gente está fora. Mas fora isso também, essa questão do PMO, né, do escritório de projetos, para nós é chave. Né, porque aquilo ali é o termômetro. Se a gente vê que, no geral, o nosso portfólio, iniciativas, ela está avançando de forma adequada, mesmo que não tenha uma relação direta com a área estratégica. Aliás, a maioria dos, vamos dizer assim, né, dos projetos e iniciativas não vai ter uma relação direta com a área de estratégia. Nós, mais com um papel de guardiões. Mas tendo o termômetro ali, e aí a gente também evoluiu digitalmente com plataforma para a gente poder ter isso de forma mais padronizada, online, né? Enfim, o pessoal imputando dados lá, a gente podendo tendo acesso, né, de forma automática, fazendo depois tratamento desses dados. Isso nos dá, como indicadores, o conforto, talvez não o conforto, mas um indicador de que as coisas estão indo conforme o plano. Porque às vezes tem coisas que se faz que elas não necessariamente vão gerar receita, pelo contrário, né? A inovação, por óbvio, ela vai te consumir receita no curto prazo, na expectativa de que se realize um aumento de capital, enfim, um ganho financeiro no futuro, que é incerto. Vocês acompanham isso com base nos projetos? Sem dúvida. Né? E assim, quando a gente está olhando para os projetos de transformação, de futuro, eu diria a maioria deles talvez não tenha uma vinculação direta a uma expectativa de geração de receita de curtíssimo prazo. Claro. Né? E isso por si só também envolve cultura. Tá? Por quê? Porque para você investir no futuro, tem a palavra investir. Né? Investir é grana, dinheiro, é capital. Né? Então, nos momentos turbulentos que nós passamos com o Covid, né? Como é que você reage? Né? Imagina como é que foi fácil vender ônibus, né, durante a pandemia, que era um espaço confinado e aglomerado. Né? Então, assim, bem alinhado com a pandemia. Uma barbada. Me parece bem tranquilo. Bem tranquilo, né, Gê? Meu Deus do céu. Então, como é que você toma a decisão corajosa de, nesse momento, equilibrar essas coisas? Mas eu preciso investir nisso. Né? E a gente vai aprendendo, porque no início, lógico, tu tem a expectativa que algo vai te dar um retorno rápido. Mas você vai aprendendo. Essa relação, às vezes, não é tão direta assim. Mas ela traz resultado. Então, olha que interessante, um dos outros exemplos que aconteceram. Marco Polo, no meio da pandemia, um pouco antes ali, de forma um pouco mais tímida, mas vinha dentro da área de inovação, algumas pessoas olhando para o segmento ferroviário. Trem. Caramba, trem, né? Marco Polo, fabricante de ônibus. Essa equipe dentro da área de inovação que estava lá, pensar, quem sabe o trem, uma maluquice, etc. Bom, eis que, cara, 2 anos depois, a Marco Polo lança uma divisão de trem, né? Olha, a Rail, a Marco Polo Rail, né? Bom, já tá dando retorno no curto prazo? Não, ainda não, cara. Né? Mas se tu for olhar no nosso planejamento estratégico, quando a gente fala em motor 2, em futuro, tem ali um caminho muito legal para a empresa crescer através disso. E partiu lá de uma sementinha plantada dentro da área de inovação. Muita gente talvez até se questionou, mas isso aqui é maluquice, nós estamos passando por uma pandemia, vamos investir em trem, isso aqui não vai dar certo nunca, etc. Então, demanda coragem também aí dos executivos, para dizer, não, isso aqui é parte dessa transformação. Lá na frente isso aqui vai dar resultado. Alinhado com o propósito, alinhado com a visão. Com tudo. Vamos falar um pouquinho para a gente fechar o nosso papo sobre mobilidade urbana, futuro da mobilidade.
A gente falava de eletrificação, mas vocês também têm projetos e produtos do ônibus a hidrogênio. O futuro não passa um pouco pelo hidrogênio, talvez mais do que o elétrico puro? Essa é uma pergunta bem difícil, tá, Jean? Eu não tenho uma resposta definitiva. Bom, fico feliz. uma ótima pergunta, né? Mas eu acho que sim, tá? Pelo menos assim, tudo indica que quando a gente estuda, quando a gente vê outros mercados que estão um pouco mais avançados, investimentos que estão sendo feitos, essa questão também de restrição de energia elétrica, né? Você não pode depender da energia elétrica para mover, vamos dizer assim, o seu ônibus. No Brasil a gente até tem, até de certa forma, uma questão interessante, que hoje a matriz energética já é majoritariamente ecológica, né? São 60% talvez, né? Mais ou menos, que não sou expert nisso, já de matriz hídrica. E tem também a questão já eólica, né? De energia solar, que está crescendo muito no Brasil. Então o Brasil é privilegiado. Mas pensa que lá na Europa, eles têm uma carência assim, de matriz energética muito grande, limpa, né? Então assim, adianta tu ter uma cidade que tem os ônibus elétricos, mas tu queima carvão para gerar energia elétrica? É um negócio que não faz sentido, né? Mas isso é um dilema, né? Porque a energia vai se tornar, vamos dizer assim, uma grande preocupação. Já tá agora, veio a guerra. Como é que uma guerra, sabe, Ucrânia com Rússia já impacta a matriz energética da Europa? Os caras estão enlouquecidos, vai vir inverno daqui a pouco. Como é que vai ser? Eu até estava vendo, né, ontem um gráfico interessante, os países que mais deixaram de comprar gás e petróleo da Rússia, né? Então tem países que já cortaram 100% a compra de combustível da Rússia. Mas tu pega a Alemanha, Itália, França, eles diminuíram 5%, 3%, porque eles dependem disso. Então, a gente vai ter que ter esse olhar para a matriz energética, e hidrogênio pode ser esse caminho. Um caminho diferente para que, na verdade, quando a gente olha a tecnologia, né, o ônibus elétrico e o ônibus hidrogênio, eles são muito parecidos. O que nós teríamos, assim, é um sistema adicional no veículo, né, em que nós vamos ter, vamos pensar assim de forma bem simplória, tanques de hidrogênio, né, que eles vão passar por um processo, né, assim, de desconstrução das suas moléculas para gerar energia, né? E aí esse veículo seria eletrificado, né, através do hidrogênio, mas novamente precisa ser hidrogênio verde, né? Então a gente acredita nisso. Eu acho que também tem outros desafios que a gente vê com relação à eletrificação, e o papel do hidrogênio é a capacidade de carga de baterias. Então pensa o Brasil de dimensões continentais. Nós temos ônibus que fazem rota aqui de Porto Alegre a Belém do Pará. Sim. São 3, 4 mil quilômetros. Como é que você vai fazer? Você vai estar parando, né, de 300, 400 quilômetros para carregar num carregador o seu veículo? Que tem que ficar parado por horas. Tem que ficar parado por horas, etc. Olha, eu acho que não. Mas eu também acredito que a tecnologia elétrica por si só vai evoluir muito nessa questão de carregamento rápido, maior autonomia. Vamos lembrar do telefone Nokia que a gente tinha lá, um tijolão. O que tem agora. O que tem agora, então isso vai. Mas eu acho que hidrogênio vem para somar. Vem para somar. É uma tecnologia ainda que precisa ser melhor, eu acho que conhecida. Ela tem que se tornar economicamente viável, né? Então ela é muito mais cara ainda do que o veículo elétrico, mas eu acho que por hora o que dá pra gente sentir é que vai fazer parte dessa transição. Você já falou um pouquinho sobre a Rail, né? Sobre os VLTs, enfim. E para a gente fechar esse bloco, enfim, essa nossa conversa, não te parece que o futuro da mobilidade urbana, no sentido das grandes capitais, das grandes cidades, ele não passa, não deveria passar necessariamente pelo trilho? Como um uso de energia de uma maneira mais sustentável? Enfim, se vê várias vantagens, me parece. JP aqui, né? Estratégia, Marco Polo, fabricante de ônibus, mas estamos começando a chegar no trem também. Eu particularmente acredito que vamos dizer assim, a mobilidade urbana sustentável ela vai ser a combinação de várias coisas. Multimodal. Tá? Multimodal, completamente multimodal, tá? E vai depender muito da geografia, vai depender muito da cultura, são N fatores, né? Então, obviamente, para cidades que não tiveram um planejamento prévio para o uso do modal de trilhos, é muito caro.
é muito complexo. Então você tem que ter, assim, o investimento... Desapropriar. Ele é muito grande, tem que desapropriar. Você trabalhar em linhas subterrâneas é super caro, complexo, né? Então é mais fácil, assim, para as cidades que viram isso lá atrás, outras culturas, e elas passaram a fazer isso desde na década de 30, 40 em diante, né? Então, para quem não fez esse planejamento, é mais complicado. Dá para fazer? Dá, mas vai custar, né? Então, a gente vê em São Paulo, lá São Paulo está investindo muito, mas custa, né? Então, talvez em algumas linhas vai precisar no futuro para conectar distâncias diferentes, né? E aí outra coisa que é assim, o trilho faz sentido também quando tem um volume de pessoas por hora sentido muito alto, porque se também fica mais distante ainda a viabilidade. Foi o que falaram do trem-bala São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que no fim não seria viável porque não teria suficientes passageiros e tal. Entendeu? Bom, imagina que estão falando em trem de Caxias para Porto Alegre, trem-bala, o Hyperloop, né? Então será que é viável, né? Mas eu acho que faz parte, sim, o trilho, e é super legal, bacana, né? Porque, subterrâneo principalmente corta caminho, dá velocidade, consegue levar massa, mas o ônibus vai continuar fazendo parte, sem dúvida nenhuma, ônibus elétricos ou ônibus ecologicamente limpos, né? Bicicleta, cara, por que não, né? Crescer, a gente vê cidades na Europa, Amsterdã, por exemplo, é show de bola, né? Assim, que coisa gostosa tu poder pegar uma bike e tu trabalhando com a bicicleta. Então eu acho que vai ser essa combinação. Mas disso tudo que eu posso dizer que eu acredito, quando eu falo de mobilidade sustentável, é a mobilidade coletiva. Não é inviável a gente continuar enchendo as cidades de veículos, as pessoas dirigindo sozinhas nos carros. Isso eu posso dizer que não é o caminho. Não é o caminho. É importante, é necessário? Né? Mas quando tu pensa em mobilidade coletiva, a solução, na minha visão, tá por aí. Legal, muito bacana, muito bom papo, turma. Tudo certo aí, pessoal? Tudo legal? Tudo sorrisos. Vamos fechar? A gente tem um quadro para fechar que é os 60 segundos. Põe na tela pra gente, Edu. Que é aquilo a história, né? A gente faz umas perguntas rápidas e você me responde com o que vier na cabeça. Tá, JP? Meu Deus do céu. Mas é bem tranquilo. Tá? Bem tranquilo. Fica tranquilo. Vamos lá? Vamos lá? Vambora. Então vambora. Pergunta simples para começar. Como será a mobilidade urbana do futuro? Coletiva e ecologicamente limpa. Um aprendizado desses 19 anos de Marco Polo que te marcou e que baliza um pouco o JP de hoje. Respeito e valorização a qualquer pessoa. O que é preciso para ter a inovação na cultura da empresa? As pessoas conectadas e vendo o sentido da inovação como sendo parte do que elas fazem. Uma dica para quem quiser chegar a ser um diretor numa grande empresa como a Marco Polo. Enfrente os seus medos, acredite que você é capaz e trabalhe duro. E a pergunta que a gente faz em todos os podcasts. Para você, JP, qual é o segredo do sucesso? Essa é a mais difícil, né? Eu acho que é você se sentir, vamos dizer assim, pleno, né? E ter essa sensação de ser apaixonado pelo que você faz. Eu acho que quando você se sente um apaixonado pelo que você faz, onde você trabalha, o sucesso deve estar por ali. Legal, hein? Que bacana. JP, João Paulo Poledur, querido, muito obrigado. Foi sensacional. Te agradeço Eu que demais agradeço a oportunidade, cara. Foi sensacional. Cara, tu foi muito bem, viu? Parabéns. Obrigado. Obrigado. Foi muito, muito legal mesmo. Turma, o que vocês acharam? Foi incrível. Sensacional a aula. Sensacional, uma aula. Muito bem, muito bem. Ficamos por aqui. Se você está nos vendo no YouTube, vá para o Spotify. Está no Spotify, venha para o YouTube. Assista a todos os outros 30 programas, 30 podcasts que tem lá. E até o próximo Segredos de Quem Faz. Valeu!